Meninas, nós estamos iniciando o nosso segundo bimestre e nele nós vamos trabalhar um projeto chamado Criação Literária, que vai envolver as aulas de literatura e de redação. Nesse segundo bimestre, nós vamos falar um pouco sobre o conto, qual que é a estrutura de um conto, quais que são as características e no final vocês terão que construir um conto, ou até mesmo uma coletânea com vários contos. Então, esse bimestre nós vamos fazer um projeto literário de criação textual, criação do conto. Nesse vídeo, eu quero explicar para vocês um pouco sobre as características do conto, para ficar claro na cabeça de vocês, e dicas para vocês construírem um bom conto, né? Vamos começar entendendo um pouco a diferença entre tipo textual e gêneros textuais, que eu já tinha explicado para vocês, já está no primeiro vídeo. O que acontece? Os tipos textuais é a estrutura do texto. Dentro de um texto eu tenho uma estrutura para respeitar. E aí tem vários tipos de gêneros textual dentro dos tipos. Então, eu tenho um tipo textual chamado narrativo. E dentro desse texto narrativo, eu tenho vários gêneros textuais, como conto, como crônica, como romance. Então, esses gêneros textual fazem parte do tipo textual narração. E é isso que vocês precisam saber. Então, o conto é um gênero literário dentro da narrativa, certo? Então, é um texto curto, ele é menor do que o romance, né? O gênero romance, que tem vários conflitos, vários personagens, vários espaços. Não. O conto, a característica do conto, a estrutura dele, é limitada. Então, eu tenho aí uma narrativa de um texto curto, e o que eu preciso de ter para ser considerado conto, que diferencia ele dos outros gêneros? Eu preciso ter os personagens, não vão ser muitos personagens, vão ser poucos personagens, eu direi 1, 2, 3, né? Não muito mais que isso, porque senão você precisa caracterizá-los, você precisa falar de todos eles, e como o conto é um texto curto, você precisa limitar os seus personagens também para poder focar neles, nos conflitos que eles trazem. Então, primeiro passo, eu preciso ter os personagens, eu preciso ter o narrador, já que faz parte do tipo textual narrativo, eu tenho que ter o narrador, tenho que respeitar essa ordem. E aí eu tenho aqueles 3 tipos de narradores que nós já falamos muito sobre eles, certo? Que é o observador, aquele que conta a história em terceira pessoa, porém ele não participa, ele narra do lado de fora. Eu tenho o narrador onisciente, que é aquele narrador que narra a história em terceira pessoa também, porém ele se coloca em primeira pessoa em determinadas situações e ele conhece as situações dos personagens, ele conhece os conflitos, os sentimentos e as emoções que existem dentro dos personagens. E eu tenho aí o último, que é o narrador que é o narrador personagem, é aquele narrador que narra a história de dentro, ele participa, então ele conhece, e geralmente esse tipo de narrador, a história parte do ponto de vista dele, certo? Então eu tenho o personagem, os personagens que são limitados, o tipo de narrador que eu posso escolher, o espaço que também é limitado. Então vamos supor que o meu conto se passe em uma casa, criar todo o conflito dentro daquela casa. Eu não vou criar rua, apartamentos, lojas, bairros, não. Eu vou focar num espaço limitado, que seria a casa aí no meu exemplo, certo? Então eu tenho aí vou falando para fixar melhor na cabeça de vocês. Então, personagens limitados, o tipo de narrador que eu escolho, o espaço, que é limitado também, eu escolho um dos espaços,
a ordem cronológica, se passa no passado, se passa no futuro, se passa no presente, certo? E eu tenho aí também o enredo, que é o que se passa na história. A história o que a história vai envolver? Qual que é a trama que vai se realizar aí nesse enredo? Do que eu vou falar? Quando vocês pensarem em enredo, é o que vocês vão abordar no texto de vocês. E o conflito, que é o principal. O que caracteriza o conto? O conflito. Quando vocês pensarem no gênero conto, tem que ter um conflito para poder ser considerado um conto. Então são esses 6 passos que eu preciso saber para poder construir um conto, certo? Então vamos lá repetir. Personagem, narrador, espaço, o tempo cronológico, o enredo, a trama da história e o conflito. Sabendo desses elementos, dessas características, eu começo a visualizar o que pode ser o conto, certo? E aí o que eu tenho? Eu tenho introdução, né? Um conto ele se divide em 3 partes, começo, meio e fim. A introdução seria o quê? É quando eu apresento o meu personagem e o conflito. Eu já jogo para o meu leitor o conflito que vai surgir nesse conto. Eu tenho o desenvolvimento, que é o meio do texto, e dentro desse desenvolvimento, eu tenho aí, quase no final dele, o clímax. Vocês já sabem o que é clímax, que é o ponto mais alto da história, né? Que é ali onde o conflito principal vai acontecer. E eu tenho ali o fim, que é a conclusão, né? O desfecho do problema, do conflito que eu criei durante todo o meu texto. Então, essas são as características que vocês precisam saber sobre um conto, para ler um texto e identificá-lo como conto. Esses 6 elementos que eu trouxe para vocês, essa estrutura de começo, meio e fim, sendo que no meio eu tenho o clímax, né, que seria o desenvolvimento principal da história. E agora eu vou dar umas dicas para vocês construírem o conto de vocês. Dicas importantíssimas para vocês poderem construir um bom conto, que vai ser a nossa oficina, né? Vai ser o nosso projeto desse bimestre, né? A construção de contos. Eu tenho aí também os contos de fadas, que vocês devem conhecer muito bem da infância de vocês, né? Os irmãos Grimm, que trouxeram vários contos de fadas, como Branca de Neve, Cinderela, A Bela Adormecida. E eu tenho os contos fantásticos, que são aqueles contos que estão além da realidade, são aqueles contos ficcionais, que tudo pode acontecer. E aí, quais são os passos que vocês precisam saber e estar bem claro na cabeça de vocês para construir esse gênero literário, que nós vamos trabalhar bastante. Primeiro passo, eu vou dividir aqui em 7 passos para vocês entenderem melhor como que funciona essa questão. É importante, nós sabemos que eu não quero apenas que seja um trabalho, que sejam exercícios que vocês fazem para me entregar. Não. Eu quero que a gente amplie essa questão da leitura de quem tem acesso aos contos de vocês. Então, eu queria que vocês definissem um público. Aí vocês me perguntam, como assim, professor? O primeiro passo é, vocês vão definir para quem que vocês vão escrever. A ideia de quando nós pensamos em redação, em literatura, é atingir um alvo, não só fazer para vocês entregarem para o professor, mas também a questão de quem vai ler. Quando os tipos textuais têm a ver com comunicação, a redação tem a ver com comunicação. Para quem você quer passar aquele texto? Ninguém escreve algum texto, ninguém escolhe algum gênero textual para guardar na gaveta. Não, as pessoas querem que outras pessoas leiam, né, que tenham acesso a esse tipo de comunicação. E o que nós vamos fazer? Nesse primeiro passo, eu queria que vocês já pensassem qual é o público que vocês vão atingir, qual é o leitor que vocês querem trazer para o texto de vocês. É para o gênero feminino? É um conto desenvolvido para as mulheres lerem? É um conto infantil que as crianças vão ter acesso? É um conto para os professores? Então eu queria que vocês definissem o público de vocês. Eu quero um conto
que eu vou fazer para os meus pais lerem, para os meus amigos lerem, para os professores lerem. Então, essa é a ideia, que no final a gente consiga colocar esses contos, né, na nossa página do Christie School para todo mundo ter acesso. Mas eu queria que vocês limitassem qual que é o alvo de vocês. É o público infantil, é os amigos de vocês, é os irmãos mais novos, os pais, os avós. Então já pensem nessa questão. Passo 1 é definir o público. Quem que vocês querem que leiam o texto de vocês? O passo 2 é aquele passo que vocês vão escolher os personagens. Como eu disse, os personagens no conto, eles são reduzidos, eles são limitados. Eu não posso criar vários personagens. E aí eu queria que vocês criassem essa questão dos personagens. E aí, primeira coisa, vocês vão pegar uma folha, vão escolher. Eu vou fazer o meu conto com 2 personagens. E aí vocês vão criar as características físicas desse personagem. O nome, quando que ele nasceu, a idade, o que ele gosta de comer, qual é o tipo de cabelo que ele tem, a altura, os olhos. Então eu vou criar as características principais ali do meu personagem. E eu também vou criar as questões emocionais desse personagem, as questões psicológicas, né? Se ele tem algum medo, alguma superstição, né? O que é uma superstição? Ele só dorme com a luz acesa, isso é uma superstição. Ele não sai de casa com o pé esquerdo, só com o pé direito. Então você pode criar esse tipo de superstição para o seu personagem, um tipo de medo. Qual o medo que ele tem? Ele tem medo de animais selvagens, ele tem medo de filme de terror, ele tem pânico de água, de mar. Então, você já pensa nessas questões psicológicas do seu personagem. E aí vai ser um bom momento, na hora de criar essas questões psicológicas, de pensar qual é o conflito que vai surgir no conto. Lembrando que eu falei para vocês identificarem, o conto sempre tem um conflito. Para eu caracterizar como o conto tem que ter um conflito. E a história vai se desenvolver a partir desse conflito. Então, já é um bom momento para vocês pensarem no conflito. Ele tem medo de escuro. Vou dar um exemplo para vocês. O meu personagem tem medo de escuro. E aí, numa noite chuvosa, a luz acaba. Como que esse personagem vai reagir? Então, eu tenho um personagem que tem o medo de escuro. Então, eu posso imaginar já o meu espaço, uma casa, a casa dele. E aí a luz acaba. Olha o meu conflito surgindo aí. Certo? O que vocês vão fazer? Na hora de pensar no conflito, vocês vão escrever no papel aí uns 5. Vou dar um exemplo. 5 conflitos. Aí ele tem medo de escuro. Então ele ficou sozinho em casa, a luz acabou por causa da chuva. Então eu quero que vocês pensem em vários conflitos para escolher qual que o seu personagem vai desenvolver. Certo? O que acontece? O terceiro passo, você vai fazer o quê? Você vai escolher o conflito e já vai começar a escrever seu texto. Você já vai apresentar para o seu leitor o seu personagem, as características dele, ali resumidamente, já que o texto é curto, e o conflito. Já chama o leitor, o seu leitor para dentro do seu texto, demonstrando o conflito dele. Já começa abordando o medo, vamos supor um medo que ele tem, né? Uma compulsão que ele tem de comer doce quando está nervoso, quando está aflito. Isso pode ser um conflito também, entendeu? O quarto passo, o que acontece? Você vai pensar nas soluções para o conflito. Então, o que acontece? Já no momento de pensar nos conflitos, você pode pensar na solução. Ele superou o medo do escuro pensando em coisas positivas, pensando que o escuro nada mais é do que os medos que ele tem na imaginação dele, certo? O que acontece? No quinto ponto, é o importantíssimo, que é o clímax, que está ali no desenvolvimento, né? É a parte principal da história, é o conflito principal da história. É onde o mocinho deixa de ficar com a mocinha, né? O vilão se revela, às vezes aquela pessoa que você não está esperando que é o vilão da história, ele se
vilão. Então é o clímax, é o ponto alto da sua história. Então esse é o quinto passo para escrever um bom conto. O sexto é você desenvolver a conclusão, o desfecho, como que o conflito se resolveu. Como que o seu personagem resolveu o conflito que ele trouxe lá na apresentação, lá no começo do texto dele. E, para terminar, o sétimo passo é você ler. Já que nossas aulas são de literatura e redação, é importantíssimo ler de tudo e inclusive o texto de vocês. Para vocês apontarem o erro, onde pode melhorar, o que vocês mudariam na história. Então leia e releia, é importantíssimo. Quando vocês produzirem uma produção textual, vocês têm que ler, às vezes, até mais de uma vez, para poder ver algo que pode ser melhorado, para poder ver erros que passaram desatentamente. Então, esse foi um pouco do nosso vídeo sobre conto. Nós vamos fazer aulas sobre ampliando mais essa questão do conto, da estrutura dele, de temas. Nós vamos ler muitos contos, vamos abordar o Carlos Drummond de Andrade, que foi um dos maiores contistas do movimento modernista da segunda geração. Então nós vamos ler os contos dele, entender um pouco nas aulas de literatura, ler bastante conto para nas aulas de redação vocês desenvolverem um texto de vocês. Então eu espero que vocês vejam o vídeo, fiquem atentos nessa questão das características para poder identificar o que é um conto, o que difere ele de outros gêneros textuais, de outros gêneros literários, certo? O que acontece? Eu queria que vocês também focassem nessa questão dos 7 passos, de escolher o público-alvo para ler o texto de vocês, de escolher os personagens e o psicológico, as características dele, a questão do clímax, a questão de resolver o conflito que vocês criaram, certo? Então até o próximo. Valeu!